Graças ao Senhor, nós temos esse espaço de pregação da palavra de Deus. E nós estamos meditando, estudando o livro de 2 Crônicas. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e rever as mensagens anteriores no livro de Crônicas. E temos aprendido nesta série que o cronista, alguns consideram que foi Esdras, mas o cronista, autor e escritor destes dois livros, ele escreveu para qual público? Para o povo de Deus que voltou do exílio na Babilônia. De volta à terra prometida, encontraram um caos, encontraram um quadro de decadência, entristecidos porque lembravam-se dos tempos passados, de como Jerusalém e de como a nação havia sido próspera e abençoada, e agora, naquela situação dramática de destruição, de devastação. E eles tinham diante de si o desafio de recomeçar e reconstruir. O autor do livro de Crônicas quer, portanto, que eles recomecem, reconstruam, tendo no coração princípios que, se fossem obedecidos e aplicados, certamente lhes dariam um recomeço próspero e de vitória. Por isso ele narra 4 séculos e meio de história, não por amor aos fatos ou para o registro dos mesmos, mas ele queria, através de tudo o que aconteceu, explicar a razão para aquele quadro caótico e dizer: não procedam como eles procederam, para que vocês não amarguem as mesmas consequências. Ao contrário, vocês precisarão agir de modo diferente. E nós vimos, dentre os reis que já consideramos, que Asa, enquanto ele fez o que era bom e reto diante do Senhor, buscou ao Senhor de todo o coração, Deus lhe deu descanso dos seus inimigos. E houve paz sobre seu reino, houve paz na terra. Quando ele foi atacado, porque no mundo tereis tribulações, ele, no campo de batalha, clamou ao Deus vivo, e porque confiou na onipotência divina e no socorro divino, Deus o honrou, Deus derrotou o seu inimigo. Aprendemos que, após essa grande vitória, que fora uma dádiva divina, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. E o profeta entregou 3 mensagens para Asa. E vamos lembrar destas 3 mensagens diante do seguinte quadro: Asa começou muito bem, lamentavelmente terminou muito mal. Se ele, que já experimentara descanso e paz e vitória, ele tivesse prosseguido em submissão a Deus, se as 3 mensagens que ele recebera, se de fato ele tivesse se recordado, se lembrado delas, ele não teria terminado como ele lamentavelmente terminou. Talvez isso conte um pouco da sua história, a história da sua vida, da sua família. Você conhece alguém que começou muito bem e terminou muito mal? Isso aconteceu com Asa. Então, ouça o que Deus, pelo Espírito, falou com Asa. A mensagem foi: o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Primeira mensagem. Segunda mensagem: se o buscardes, o achareis. Terceira mensagem, terceiro recado de Deus: se o deixardes, Ele vos deixará. Lamentavelmente, Asa se esqueceu disso. Tempos depois, veremos nas próximas lives. O profeta, divinamente usado por Deus, apresentará para Asa um exemplo histórico e concreto de que estas 3 mensagens, de fato e verdadeiramente, elas se concretizam. E ele vai narrar de maneira breve para ilustrar
através do exemplo histórico do período do livro de Juízes. Então, ele diz a partir do verso de número 3, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Primeiro exemplo histórico. Segundo, sem sacerdote que o ensinasse. Terceiro, sem lei por muito tempo, mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Observaram? Aqui está um exemplo histórico e concreto das 3 mensagens, dos 3 recados de Deus. O que aconteceu naquele período? Israel, a totalidade da nação, esteve sem o verdadeiro Deus. Temos aprendido que Deus nunca prometeu estar conosco incondicionalmente. Ele prometeu estar conosco enquanto estás com Ele. Ora, Israel esteve sem o verdadeiro Deus porque não estava com Ele, não quis estar com Ele. Deliberada e conscientemente, Israel rompeu com o seu Deus. E quem era o Deus de Israel? Era apenas mais uma dentre tantas divindades? Acreditava-se naquela época que cada nação tinha a sua própria divindade protetora. No entanto, no meio de uma cultura politeísta e pagã, Deus, através da revelação, mostrara que só há um único Deus, vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que escolhera Israel, não por seus méritos, mas para transformar Israel em um instrumento, de modo que todas as demais nações conhecessem o verdadeiro Deus e o adorassem. Mas o que o povo de Deus fez? O povo de Deus, Israel, esteve sem o verdadeiro Deus. Por quê? Porque o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E eles não estiveram com Deus, Deus também não esteve com eles. Em segundo lugar, Israel esteve sem sacerdote que o ensinasse. Observar o artigo o ensinasse, porque o conteúdo do ensino era o próprio Deus. Você não estuda a Bíblia por causa da Bíblia. Você estuda a Bíblia para conhecer aquele que se autorrevelou, que se deu a conhecer. O mais elevado e sublime de todos os conhecimentos é o conhecimento de Deus. A máxima humana, a máxima do Ocidente, humanística, conhece-te a ti mesmo, a partir da declaração de Sócrates, o homem deve fazer de si mesmo o objeto do seu estudo e do seu saber, mas a palavra de Deus diz que não. Conhece a Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. À medida que você o conhece, você se conhece. E Israel esteve sem sacerdote. A missão do sacerdote, além de interceder em oração pelo povo, além de representar o povo diante de Deus com sacrifícios, ofertas pelo pecado, consequência da queda, a missão do sacerdote era ensinar Deus, fazer o povo conhecer pessoal e experimentalmente Deus, a partir da sua revelação, daquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. E Israel esteve sem sacerdote que o ensinasse. Portanto, o alvo derradeiro do ensino, da Escritura e da revelação é levar as pessoas a conhecer a Deus. Você conhece a Deus, o verdadeiro Deus? Esse conhecimento traz salvação. Esse conhecimento é libertador, porque Ele é a verdade. E Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Israel esteve também sem lei por muito tempo. Ora, se o sacerdote não ensinava a respeito, tendo como conteúdo principal e majoritário do ensino o próprio Deus,
E se esse conhecimento estava fundamentado na lei, na Torá, na instrução, na revelação de Deus, então é óbvio que se eles não ensinavam o verdadeiro Deus, é porque também eles estiveram sem lei por muito tempo. Ora, imagine um povo que abra mão das leis. Anarquia total. Qual é o grande problema do trânsito? Falta de leis? Não. As leis do trânsito são completas, são abrangentes, são detalhistas para cada aspecto do trânsito. Se todos obedecessem o trânsito, não haveriam atropelamentos, não haveriam acidentes. 90% dos acidentes não são falhas técnicas dos automóveis e das motos. É o desrespeito às leis do trânsito. Assim, o povo de Deus esteve sem lei por muito tempo e sem o norte da palavra, sem a orientação, a instrução divina, os mandamentos, os preceitos do Senhor. A consequência é caos, acidentes, tragédias e mortes. Então, Asa ouviu essa palavra. Asa tivera uma grande experiência, 10 anos de bênção, 10 anos de paz e de prosperidade, porque a Shalom judaica é muito mais do que a ausência de guerra. Eles buscaram a Deus, Deus lhe deu descanso, eles tiveram paz, eles prosperaram. Quando atacados, venceram um inimigo poderosíssimo, porque confiaram em Deus. Agora recebem mais um recado direto do Senhor. Mas Asa, nós veremos, começou bem, mas terminou mal, porque apesar da sua experiência, apesar da revelação e de um exemplo histórico concreto de que não dá certo se desviar de Deus, ele, lá na frente, lamentavelmente, assim procedeu. E, lamentavelmente, foi isso que lhes aconteceu. Ele começou bem e terminou mal. Se você quer começar bem e terminar bem, não se desvie de Deus, do verdadeiro Deus. Não se desvie da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Procurem sacerdotes, pastores, igrejas que pregam realmente a palavra de Deus, não o que você gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir foi o que Deus revelou. E pastores fiéis pregam o que Deus revelou, não aquilo que lhes agrada, para multiplicarem seguidores e aumentarem receitas das suas igrejas. Pregam o Evangelho. Gostem ou não, pregam a palavra de Deus. Você precisa de Cristo, você precisa da verdade. Nesse mundo conturbado, só Jesus Cristo é o caminho para Deus, não há outro. Eu oro, eu suplico para que Ele te abençoe, rica e abundantemente.